Boa noite, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos reunidos, juntos, não fisicamente, mas certamente espiritualmente, para podermos mais uma vez, podermos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor com os irmãos. Que o nosso Deus esteja abençoando, fortalecendo a sua vida, sustentando cada um de vocês, e que nós cremos que todo esse momento de afastamento, ele está com seus dias contados, não sabemos e não temos datas, mas nós cremos que Deus está no controle de absolutamente tudo e vamos permanecer juntos, orando uns pelos outros, nos fortalecendo em oração, para que assim nós possamos nos fortalecer na graça e no conhecimento também do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com o nosso Deus neste momento. Senhor, entregamos as nossas vidas ao Senhor neste momento e cremos que o Senhor tem algo novo para tratar conosco por meio da exposição da Tua palavra. Fala, ó Deus, poderosamente, pessoalmente, através do Teu Santo Espírito, com cada um de nós, que possamos ser esclarecidos, orientados, exortados na Tua palavra nesta noite. Possamos, ó Deus, receber também do consolo da Tua palavra e assim sermos motivados a uma vida de total dependência do Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos por cada irmão, por cada pessoa que está tendo o contato com esta mensagem nesta noite. Que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 18 a 21. Vou aguardar que você assim possa abrir a sua Bíblia para que possa acompanhar a leitura e a exposição do texto desta noite. Êxodo capítulo 20, versos de 18 a 21. Você já deve estar percebendo, se não eu já vou colocar aqui, o tema desta noite, que vamos trabalhar nesta noite, o temor que nos aproxima ou afasta de Deus. Já abriu a sua Bíblia? Vamos então acompanhar a leitura do texto. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Esse é o texto que teremos a oportunidade de compartilhar com os irmãos nesta noite. O tema, como está aparecendo aí, é o temor que nos aproxima ou afasta de Deus. Esse é o tema que o Senhor trouxe ao meu coração para que possamos compartilhar com os irmãos e sermos, pela palavra dele, então instruídos, exortados, consolados, dirigidos à vontade de Deus quanto àquilo que precisamos aprender acerca do nosso procedimento, acerca da nossa postura que devemos ter em face à pessoa e à ação de Deus. Nós cremos que Deus é um Deus que está agindo constantemente na nossa vida, na nossa história, sempre esteve presente, nunca se encontrou ausente, e então, por meio da manifestação do seu caráter, manifestação do seu poder, do seu cuidado, da sua proteção,
da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça, do seu juízo. Deus se manifesta a cada um de nós para que assim possamos conhecê-lo e que, de fato, assim, o temor do Senhor possa estar nas nossas vidas. Mas, entrando no contexto do nosso texto, temos, então, a história do povo de Israel, do povo de Deus, até então o povo hebreu, que, como nós sabemos, se encontrava escravo, cativo ali no Egito durante 430 anos. E aí, então, o Senhor ouve o clamor do povo, ouve o sofrimento do povo, levanta Moisés como um agente de libertação e também um mediador entre Deus e o seu povo. Moisés, então, chegará ao povo para dizer que, de fato, o Eu Sou está, então, se manifestando a eles como o Deus que liberta, o único e verdadeiro Deus. Eles estão numa região que adorava vários deuses, e aí então Moisés vem apresentar para o povo esta verdade da existência de um único Deus que se importa, que age, um Deus que tem o poder para libertá-los de todo este jugo de escravidão. O objetivo central dessa libertação do povo de Deus, do povo de Israel ali do Egito, podemos dizer, meus queridos e amados irmãos, que envolve basicamente a liberdade do jugo de escravidão, esse jugo de opressão escravizadora, para uma vida de liberdade. O nosso Deus deseja tirar o seu povo deste ambiente de opressão, de escravidão, para uma vida de liberdade em total adoração a Ele, para que aí, então, nesse processo de libertação, Deus aí, então, os encaminhe à terra prometida, uma terra abençoada, preparada por Deus para este povo que Deus considera um povo particular, um povo de propriedade sua. Queridos, dentro da história que nós tanto conhecemos e temos identificação com ela, no que se trata da libertação do povo de Deus, se trata de uma oportunidade para conhecer a Deus. Deus não somente deseja agir com libertação, tirar o seu povo deste ambiente de opressão, de escravidão, mas Deus deseja que o seu povo possa, então, conhecê-lo. E nós sabemos, dentro da história de libertação do povo de Israel do Egito, que foi um processo sobrenatural, da manifestação do poder de Deus. E nós vemos Deus, então, agindo, se manifestando ao Egito com sua ira, com sua justiça, por meio de sinais e maravilhas. Nós conhecemos ali a história que Deus usou aquelas 10 pragas para poder exercer justiça e juízo sobre o povo do Egito. Então, não somente há um propósito com relação a esse conhecimento de Deus para o Egito, mas também para o seu povo. Portanto, há a oportunidade que Deus oferece ao seu povo para conhecê-lo como Deus libertador, como Deus salvador, como Deus protetor. É o Deus todo-poderoso, é o Deus santo, é o Deus zeloso e o Deus que não aceita de forma alguma dividir a sua adoração com mais ninguém. Deus se manifesta ao seu povo para dizer que Ele é o único. E sendo Ele o único, Ele não aceita qualquer tipo de divisão, desse compartilhar da sua adoração. Não apenas este é um processo em que há oportunidade para se conhecer quem Deus é, mas nós sabemos também que esse processo de libertação foi também um processo
árduo e um processo demorado de libertação. Mas por que eu entendo isso fazer parte também da história do povo de Deus nesse processo de libertação? Queridos, esse processo do êxodo, né, de êxodo, que é da saída do povo daquele lugar do Egito, não foi um processo fácil. Eu entendo que Deus está, então, separando Moisés ali, não apenas para tirar o povo do Egito, mas também para tirar o Egito do povo. Essa é uma missão difícil que Moisés tem para com o seu povo. Esse processo de libertação não é um processo apenas de uma libertação geográfica do povo. Não é tirar o povo do Egito e transferi-lo, tirá-lo para uma outra região, mas é um processo de libertação espiritual. Nós sabemos e entendemos que salvação ela é sim um ato, mas no que diz respeito à santificação é um processo, e é esse o processo que Deus está trabalhando com o seu povo, através ali da pessoa de Moisés. Então há uma necessidade não apenas de tirar o povo de Deus do Egito, mas a obra é uma obra difícil, demorada, um processo árduo de tirar o Egito de dentro do povo. O que trata, e nós vamos ver mais para frente, acerca deste processo de santificação do povo de Deus. Nós temos na nossa história um monte, o que é o Monte Sinai, e esse monte aqui ele vai se tornar para cada um de nós o local, como também é apresentado, claramente que é apresentado no texto, como o local do encontro de Deus. É o local onde Deus deseja se encontrar com o seu povo, é o local onde Deus, então, separa para dar a sua lei, apresentar a sua lei a Moisés e fazer com que Moisés apresente esta lei ao povo. E aí, então, nós precisamos entender que os mandamentos, os 10 mandamentos, ele tem um objetivo. A lei de Deus cumpre um propósito central, que é de revelar a pessoa de Deus, esse caráter perfeito, justo, santo, reto de Deus, enquanto também tem a oportunidade de revelar a inabilidade e esta impossibilidade do homem de agir ou de atingir o padrão adequado de Deus para a sua salvação. Ou seja, a lei ela não salva, mas ela revela quem pode salvar e quem carece então de salvação. A lei possibilita, meus queridos, ao homem compreender que ele é pecador. O homem é pecador e é incapacitado, portanto, de ser salvo à parte de Deus. Nós temos, talvez você conheça algumas pessoas que estão à procura de salvação por meio dos seus próprios esforços, as boas obras, algum tipo de rito, de cerimônia, buscam através das religiões a oportunidade de serem salvos, da própria prática da lei, mas nós sabemos, segundo as Escrituras, como diz o texto ali de Romanos capítulo 3, 20, Gálatas 2, 16, que é impossível que qualquer pessoa seja salva pela prática da lei. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, a lei, queridos, ela foi dada para levar o pecador a olhar basicamente em duas direções. Ele olha para cima e vê quem Deus é e conhece a Deus. Ele olha para baixo, ele consegue olhar para dentro de si, para os seus próprios corações e compreender a dimensão do seu pecado e das suas limitações.
Dessa forma, portanto, o homem tem a possibilidade de se afastar do pecado enquanto ele vai se aproximando cada vez mais de Deus. A lei tem este poder de fazer com que possamos olhar para cima, conhecermos quem Deus é, o caráter de Deus e temos a oportunidade de compreendermos que nós somos seres insignificantes, pecadores, miseráveis, estamos culpados pelo nosso pecado, condenados pelo nosso pecado, e aí então nós compreendemos que apenas Deus é capaz de providenciar a salvação para cada um de nós. Como sempre nós fazemos, temos que na compreensão de um texto olharmos para os versos anteriores, os capítulos anteriores, e não há como entendermos corretamente o capítulo 20 sem olharmos para aquilo que o capítulo 19 trata. E nós entendemos que o capítulo 19 ele vai se tornar fundamental para a compreensão do nosso texto base. Nós temos no capítulo 19 sendo apresentada a chamada aliança sinaítica, a aliança que foi dada no Sinai, uma aliança que estabelece bênçãos condicionais para o estabelecimento do povo de Deus e para a prosperidade do povo de Deus na terra prometida, na terra que Deus prometeu para o seu povo. Deus então começa a instruir o seu povo quanto àquilo que eles precisariam fazer, aquilo que precisariam trabalhar em suas vidas, para que então Deus os abençoasse. Essa é a aliança condicional. Bênçãos mediante obediência, mediante fidelidade. E destaco no capítulo 19, os versos 5 e 6, que diz o seguinte: agora se me obedecerem, olha a condicional, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação separada. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus está falando com Moisés, para que Moisés possa transmitir ao povo aqui a sua mensagem, aquilo que o povo precisaria conhecer, compreender, a vontade de Deus, para que aí então o povo pudesse ter uma esperança, saber que eles iriam adentrar a terra prometida, mas não é somente uma questão de conquista dessa terra, mas o pleno desfrute desta terra, deste ambiente de bênção, de prosperidade, é condicional. Então estava sendo condicional a fidelidade, a obediência do povo. Deus estava trabalhando no caráter do seu povo. Nós vamos ver que tudo isso tem um processo didático, um objetivo didático de Deus, de estar, enquanto cumpriu esse primeiro objetivo, que foi tirar Israel do Egito, Deus agora nesse processo de êxodo, de saída, de caminho rumo à terra prometida, está trabalhando arduamente, né, no processo de santificação do povo, e eles precisavam então conhecer a vontade de Deus. Então temos aqui, meus queridos e amados irmãos, uma convocação para um encontro com Deus. Deus faz essa convocação, Deus chama o seu povo, Deus chama Moisés até ali o pé daquele monte, do Monte Sinai, para que o povo pudesse então ter um encontro com Deus. E é nesse local onde Deus, mais uma vez, nós vamos ver que Deus vai se manifestar ao seu povo, vai então apresentar a eles a sua lei, esta revelação perfeita do seu caráter, da sua vontade. E nós vemos que esta revelação de Deus, essa manifestação sobrenatural de Deus, ali todo um ambiente que a princípio gera temor nessa manifestação de trovões, de relâmpago, ali acontecendo esta revelação divina, mesmo que à distância, o povo está distante de Deus, mas mesmo assim causa um temor no povo.
Êxodo capítulo 19, volte aí, se você já foi para o capítulo 20, volte um pouquinho, os versos 15 e 17 diz assim: Disse ele então ao povo, Moisés dizendo ao povo: Preparem-se para o terceiro dia, até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o céu, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Estavam ao pé do monte, morrendo e tremendo de medo, em face a essa manifestação da glória de Deus, do poder de Deus ali naquele local. Quando nós, então, entramos no capítulo 20, nos deparamos com a entrega da lei a Moisés, para que aí, então, ele pudesse encaminhar a lei ao povo. E temos aqui esses 10 mandamentos sendo, então, apresentados ao povo. E a manifestação, de fato, agora acontecendo da glória de Deus ali no Monte Sinai, uma manifestação audível, visível, ela começa a gerar mais medo e afastamento do povo de Israel. E aí, então, o povo faz um pedido a Moisés para que ele pudesse, então, intermediar este encontro. E eles mesmos, ali no verso 19, eles não tinham condições de, então, poder ter este encontro, ouvir, ou ser este intermediador com Deus, pedindo para que Moisés pudesse falar com eles, porque eles não conseguiam, não podiam ouvir a voz de Deus naquele momento. Os versos 20 e 21 são os textos que eu considero como os versos-chave. Eu gostaria de compartilhar rapidamente algumas coisas importantes com os irmãos dentro deste tema, o temor que nos aproxima ou nos afasta de Deus. Os versos 20 e 21, queridos, são os objetos centrais, assim, que eu destaco da nossa meditação nesta noite. E eu destaco isso porque entendo que eles vão ter a oportunidade de revelar ali aspectos importantes da nossa percepção, muitas vezes equivocadas de Deus e de nós. Quando nós tratamos sobre o conceito temor de Deus, esse tema tão importante dentro das Escrituras, nós muitas vezes temos uma percepção equivocada acerca de Deus, isso influencia no que podemos entender deste tema e também numa percepção correta acerca de nós mesmos. E aí então nós temos aqui uma observação importante que é o objetivo de Deus com esse encontro. Qual seria o objetivo deste encontro com Deus que está acontecendo aqui? Entendo que o nosso personagem Moisés, ele está então aqui sendo ele o intermediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Ele fala ali tanto da parte de Deus, da vontade de Deus para com o povo, e ele sendo este que leva a Deus ali o clamor do seu povo. Moisés está deixando claro algo aqui para o povo. Este encontro com Deus, aquilo que Deus então procurou fazer com o seu povo, ter este encontro pessoal, ele possui um caráter didático. Deus marca este encontro porque quer ensinar alguma coisa. E o objetivo que eu entendo é o objetivo de levar o seu povo a uma postura correta, a uma postura de temor de Deus. E esta base do temor de Deus não pode ser exclusivamente esta manifestação amedrontosa, amedrontadora, aliás, que Deus está, como Deus está se manifestando. Não pode ser esta manifestação que causa medo no povo,
mas então leva o povo a uma compreensão maior. Todo o processo de saída, de libertação, precisa ser levado em conta. Todo o processo, como Deus se manifestou nesse processo de salvação do povo, um processo sobrenatural, poderoso, gracioso de Deus, desde a saída do Egito rumo à terra prometida. O verso 4 do capítulo 19 e Josué, capítulo 4, verso 24, nos apresenta isso. É por meio de uma percepção do passado, da história, da manifestação de Deus, que nós vamos ter condições de compreender um pouco melhor acerca desse tema, temor de Deus. E diz assim, o capítulo 19, verso 4, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto a mim. Ele, Josué 4, 24, diz assim, ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, o seu Deus. Ou seja, a compreensão da poderosa mão de Deus sustentando, protegendo, guardando, provendo o seu povo, são elementos importantes para compreender que a base para se ter o temor do Senhor não é somente uma manifestação amedrontadora, né? Não é somente aquilo que acontece que nos gera medo, mas é uma compreensão maior da poderosa mão de Deus sustentando a cada um de nós em toda a nossa história. E eu destaco, queridos, que às vezes o que pode acontecer é isso. Nas nossas vidas, muitas vezes, algumas situações que nós enfrentamos, elas podem nos causar algum tipo de medo, essa percepção de que Deus talvez esteja distante, de que Deus possa estar nos punindo, derramando da sua ira sobre nós, ou no nosso meio, ao nosso redor. Isso muitas vezes pode acontecer de afastar algumas pessoas dele. Mas, como eu disse, é necessário uma percepção um pouco mais abrangente, minuciosa, da pessoa de Deus, do caráter de Deus, da manifestação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus em todo o nosso histórico de vida. Não podemos, de fato, temer a Deus, uma compreensão correta disso, sem compreendermos toda a manifestação de Deus na nossa vida, em toda a nossa história. Mas eu entendo também, queridos, que há um segundo objetivo deste encontro com Deus, que não se trata apenas de levá-los a essa compreensão do temor do Senhor, para que eles tenham temor do Senhor, mas é para que o mesmo temor do Senhor os leve a uma postura de santificação. O objetivo é santificar o seu povo. Entendo eu ser este o critério essencial para que Israel seja de fato estabelecido na terra prometida e ali possa desfrutar de plenas bênçãos que Deus preparou. E aqui nós entendemos a questão relacionada à aliança sinaítica, e essa aliança no Sinai, uma aliança que tem por característica a incondicionalidade. Ela é a condicionalidade, né? É uma aliança condicional. Bênção mediante obediência. Sem obediência, não há bênção. Então, nós aprendemos um pouco do caráter aqui de Deus também. Então, segundo aqui o nosso personagem, com essa figura de salvador, intermediador, que é Moisés, o conhecimento de Deus, dessa manifestação do poder de Deus, ela deveria, portanto, produzir no povo um temor tal no coração do povo de Israel que os livraria, os preservaria do pecado e das consequências futuras. O objetivo do temor do Senhor tem um caráter preventivo, de nos preservar de consequências por atos equivocados, atos errados nossos. Então, nós
temos o temor do Senhor como algo que nos salva das consequências de uma punição do juízo de Deus quando nós não andamos de acordo com a vontade de Deus. E aqui eu destaco duas lições, portanto, aqui eu destaco que Deus deseja que possamos conhecê-lo cada vez mais, pois é possível tal conhecimento até mesmo quando nós sofremos. Ou seja, podemos conhecer Deus até mesmo no sofrimento. Deus deseja que possamos conhecê-lo mais, conhecer muitas vezes um aspecto do caráter de Deus que até então nós não havíamos conhecido. O conhecimento de Deus, entendo que nos submete em temor enquanto nos aproxima mais dele. Conforme mais conhecemos a Deus, mantemos esta postura de temor, estamos cada vez mais nos aproximando do nosso Senhor. Oséias capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Olha o objetivo e o caráter disciplinador de Deus. Enquanto há uma manifestação de um juízo, de uma disciplina, o seu povo tem a oportunidade de conhecê-lo e se aproximar de Deus. O verso 3 de Oséias capítulo 6 continua: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos, em uma outra versão, e prossigamos em conhecê-lo. Não é o texto conhecido por nós. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós com as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A compreensão de que Deus é um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, mas também é um Deus justo. Enquanto Ele disciplina, Ele deseja que nós possamos nos aproximar cada vez mais dEle. Também destaco uma segunda lição, que a santificação exigida por Deus ao seu povo é o que torna possível o pleno desfrute de suas bênçãos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não há como nos aproximarmos de Deus sem santificação. A santificação ela é algo que Deus exige para o seu povo. Não há aqueles que possam dizer que são povo de Deus, que Deus não coloque sobre eles esta responsabilidade de santificação, caso de fato haja da parte deles o interesse de desfrutar das bênçãos do Senhor. Como que então, meus queridos, nós podemos conhecer ou compreender o que diz respeito ao tema temor de Deus ou temor do Senhor? Há um fato que eu destaco que não há como compreender corretamente o que significa temor de Deus e esperar frutos de santidade ou de aproximação de Deus sem que haja havido antes um encontro pessoal com Ele. Portanto, Deus convida primeiramente o seu povo a este encontro, a possibilidade de um conhecimento dele, fazendo com que este medo, este temor possa ligar um alerta para uma possibilidade de um conhecimento, para que aí então o povo possa buscar santidade, santificação e compreender corretamente o que significa o temor do Senhor. Mas Moisés nos diz, portanto, que este temor de Deus, dentro do nosso texto, que o temor de Deus é o agente posicionador do seu povo num ambiente de isolamento, de preservação do mal e das suas consequências, como eu já acabei de dizer. O temor do Senhor nos preserva. Conhecer mais sobre a pessoa de Deus, a santidade de Deus, temer a Deus, compreender que Ele é um Deus justo, que é um Deus que nos disciplina, deve gerar em nós uma compreensão de que Deus deseja nos preservar de todo o mal e das suas consequências.
O temor do Senhor advém dessa percepção correta do caráter de Deus. Por isso que é importante conhecermos de fato quem é Deus. Se Deus é um Deus santo, justo, perfeito, bom, reto, que abomina o mal, o pecado. É um Deus que não permite que o seu povo contrarie a sua vontade, mas que também é um Deus que deseja que o seu povo possa desfrutar de tudo aquilo que ele tem de melhor para oferecer. Queridos e amados irmãos, Moisés aqui então faz um convite para o povo de Israel. Antes de qualquer coisa, este é um convite, é um chamado a uma avaliação, a uma percepção acerca da manifestação de Deus na história dele. Como que Deus livrou o seu povo com poderosa mão, por meio de milagres espetaculares. A história do povo de Deus, do povo de Israel, como tantas outras histórias, como talvez a minha, a sua história, uma história marcada por muito sofrimento, uma história de escravidão, uma história muitas vezes marcada por perda de identidade, mas que agora Deus se manifesta neste encontro para poder dizer que a história futura do seu povo pode ser, então, diferente. Uma história que, enquanto de fato houver obediência e fidelidade a Deus por parte do seu povo, Deus abençoará o seu povo e livrará o seu povo das consequências do pecado. Mas a pergunta é: este temor é o medo, então, que nos afasta, que deve nos afastar, ou é um medo que deve nos aproximar de Deus? O verso de número 21 diz: mas o povo, ainda assim o povo, permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O povo se afasta, Moisés se aproxima. Queridos, Moisés também está aqui ensinando ao povo que eles não podem apenas, que o temor de Deus não pode apenas produzir o medo por si só. Porque o medo por si só, ele nos impede de qualquer desejo por relacionamento, por conhecimento, por identidade, por intimidade e de aproximação. Todos aqueles que apenas têm medo de Deus não vão buscar conhecê-lo, não vão buscar intimidade, não vão procurar se aproximar de Deus. Portanto, é necessário a compreensão que há uma necessidade de compreender que existem benefícios por temer a Deus. Aqueles que devem, portanto, temer a Deus, temem também por compreender que há frutos bons para se colher por isso, porque são frutos que nos impedem, como eu já disse, de colher terríveis consequências deste afastamento de Deus. Romanos capítulo 6, versos 21 a 23, diz assim: que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Atitudes erradas. O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Olha a semelhança com a história do seu povo, o povo de Deus. O fruto que colhem agora leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Bom fruto por santidade. As consequências, quais são os frutos? A morte. E o verso 23, um texto conhecido por nós, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 21 aqui, queridos, portanto, ele retrata este contraste de percepções acerca da pessoa de Deus e de si próprio. Há uma perspectiva de Israel acerca de quem Deus é, há uma perspectiva correta
de Moisés acerca de quem Deus é. O povo continua afastado de Deus, com medo de que fossem fulminados. Caso eles se aproximassem de Deus, eles seriam destruídos. Mas nós temos Moisés tomando uma direção contrária ao povo. Enquanto o povo se afasta, Moisés se aproxima de Deus com temor e tremor. Enquanto muitos, queridos, que talvez eu e você conheçamos, estão se afastando de Deus por causa dessa percepção equivocada acerca de quem Deus é, das manifestações do poder de Deus, do juízo de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus, questionam a Deus, não desejam se aproximar de Deus, ouvir a voz de Deus. E o momento que nós estamos vivendo hoje mostra isso, questionando a presença deste vírus, pessoas questionando o caráter de Deus, colocando de fato Deus como culpado, atribuindo a Deus a maldade. Mas eu creio que há muitos que estão se aproximando de Deus, porque compreendem a fragilidade das nossas vidas. Queridos, um simples vírus nos mata, acaba com a nossa imunidade. Ficamos completamente à mercê, esperando em medicações a nossa cura, no auxílio dos médicos. É Deus que sustenta a minha e a sua vida. Queridos, caso o povo se aproximasse de Deus, na condição em que eles se encontravam, eles seriam completamente destruídos. Capítulo 19, verso 24, o Senhor então responde: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Avaliação: como que estamos diante de Deus? Compreendendo quem Deus é e quem nós somos? Como nos aproximamos da presença de Deus? Para concluirmos a nossa mensagem desta noite, eu faço a pergunta: o que fez com que Moisés pudesse se aproximar de Deus? Já parou para pensar isso? Por que o povo não pode e Moisés pode se aproximar de Deus? Que tipo de convicção que Moisés tinha, ao contrário da convicção do povo de Israel, de que ele não seria destruído por Deus por se aproximar dele? Há uma convicção de que a aproximação, ou ela pode de fato gerar vida, a preservação da vida, ou a morte. Essa resposta ela é óbvia, querido. A compreensão e o conhecimento de Deus que Moisés tinha de si próprio e de Deus conduz Moisés a um processo de comunhão e de intimidade com Deus. Moisés estava seguindo o critério básico para estar e para permanecer na presença de Deus, que é a santidade. O Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E o salmista mesmo responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas que honra os que temem ao Senhor, e mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Quem assim procede, sempre permanecerá perto de Deus. Quem assim procede, teme ao Senhor e, por consequência disso, colhe bons frutos. Que assim seja na sua vida,
que possamos aprender mais sobre o temor do Senhor e que o temor do Senhor possa nos aproximar cada vez mais de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer produzir esta semente em nossos corações, para que os frutos sejam frutos que vão gerar aproximação, santidade, um tempo maior na tua presença, para o pleno desfrute das bênçãos que o Senhor preparou para cada um de nós. Abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que estão vendo este vídeo, onde quer que estejam. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.